Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos abrir a palavra de Deus. Enquanto eu vou me arrumando aqui, eu ganho tempo. No Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Perdão, mas é perto, é capítulo 2. Mas é o Evangelho de João, capítulo 2, o primeiro versículo, até o 11º. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 até o 11. Assim nos fala a palavra de Deus. Eu vou ler na minha Bíblia. Estou vendo que todos também abriram suas Bíblias aqui. Certamente você em casa também abriu a sua palavra, a palavra de Deus que está nas suas mãos. Então cada um leia na sua língua e todos nós nos entenderemos, né? Conforme Pentecostes. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Senhor, tem misericórdia. Mais uma vez, Senhor, após tua serva também, continuamos pedindo a tua misericórdia. Aplica aos nossos corações a tua vontade, tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, nós estamos aqui falando de uma festa, e hoje a festa falou muito ao meu coração. Eu falei, isso é bom, né? Facilita a gente chegar aqui, porque o prato, a entrada que foi o louvor, as orações, pelo menos ao meu coração falou bastante. Creio que a igreja como um todo, então agora é só eu não sair muito, né? Vai ser benção. Então, glorifico a Deus pela igreja do Senhor, por cada servo, cada serva que tem participado de uma festa. E o assunto aqui seria festa. Nós gostamos de festa. Quem que não gosta de festa? Festa é bom. Tem bebida, refrigerante, suco, água. Eu, por exemplo, evito refrigerante, suco, que diz que tem muito açúcar, né? Então, os atletas aqui, Silvânio, então, tudo, né? Sabe o que eu estou falando. Mas a gente na festa, às vezes a gente até abre uma exceção, porque está ali com os amigos, com os irmãos. Mas, amados, a festa é boa quando Jesus está presente. Aí tudo é bom. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Porque nós estamos lembrando de uma outra festa. E eu queria até falar, pedir ao pastor Felipe para colocar por gentileza, ali em Mateus 24, 38 e 39, Mateus 24,
38 e 39. Então, um livro a retaguarda, 24, versículo 38 e 39, nos fala assim, a minha versão: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o casamento aqui teve um outro contexto. Casavam-se e davam-se em casamento. E nós sabemos, se nós lermos lá em Gênesis, parece que é capítulo 6, que Deus não estava satisfeito. Deus falou, vou destruir a raça humana. Mas ele viu a Noé e ele se agradou de Noé. Então ele separou Noé com sua família, é o nosso tema também, hoje, esse mês, separou a sua família para construir uma arca, e com aquela arca eles sobreviveram ao dilúvio. Irmãos, quem é a nossa arca hoje que vai fazer com que nós sobrevivamos ao dilúvio? Sobrevivamos àquilo que Deus não se agrada, que é a maldade do homem. Essa arca tem sido a obra de Deus, que aponta para crermos em Jesus Cristo. É a graça de Deus, é o valor imerecido. Então, hoje essa arca, a arca naquela época de Noé era algo assim impossível de construir. A gente sabe que um dos cursos mais difíceis que existe é o de engenharia. Pastor, temos 2 engenheiros em casa. Então tem a engenharia naval, que é muito difícil. Nós sabemos do curso do IME, né, engenharia militar, o ITA, tecnológica da aeronáutica, engenharia naval. Você precisa de uma estrutura muito boa para construir um navio. E Noé, com seus filhos, construíram aquela arca. Então foi um milagre na vida daquele homem. E eu entendo que certamente eles ficavam avisando, olha, Deus vai enviar um dilúvio e todos vão perecer. Hoje a igreja também vive um milagre, porque nós sabemos que Deus um dia ele vai cobrar do homem, e uma igreja está vivendo a obra de Deus, algo que o mundo até critica muitas vezes, ou critica, como certamente criticava Noé construindo a arca. Você está maluco? Construindo essa arca aí para quê? Que chuva? Não tinha como naquela época. Hoje em dia a gente não acredita muito quando vem a chuva e que a gente vê. O microfone do pastor vai ser outro padrão, né? Então, hoje em dia a chuva pega a gente desprevenida, porque a gente não acredita, só quando ela vem. Imagina naquela época, não acreditaram. Hoje uma igreja está vivendo uma obra, e essa obra não está dando crédito a ela. Isaías falou isso lá em Isaías 53, né? Quem creu na nossa pregação? Quem creu? Então, uma igreja está vivendo essa festa, porque atualmente a nossa festa, esse casamento que nós vivemos, é um casamento que Cristo está presente. Então vamos falar um pouco sobre esse casamento que agrada a Deus, não aquele da época de Noé, que casavam-se e davam-se em casamento. Até para a gente fazer uma analogia com os dias atuais, né? Casavam-se e davam em casamento, e vai por aí. Mas aqui era diferente. E a palavra nos começa aqui falando que 3 dias depois de quê? Depois da conversão de Natanael. Quando Natanael foi convidado por Filipe, e Natanael fez um descaso, né? Porventura pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, que era aquela região da Galiléia, ali próximo de Caná. E Filipe falou assim, vem ver. E Natanael foi, aceitou o desafio. E quando ele se aproxima de Jesus, Jesus fala algumas coisas que alegram o coração dele. E Natanael diz assim, no capítulo 1, 51, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus fala assim,
em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, quando nós falamos que a nossa alegria é diferente, é verdadeira, porque nós estamos vivendo a alegria de Natanael, vendo agora o poder de Deus se manifestando na contramão de tudo que o mundo tem apresentado. E aí, 3 dias depois, Jesus com seus discípulos, entendemos ali que nessa época devia ter uns 5, 6, né? André, Pedro, João, Natanael, Filipe, talvez Tiago, mas com esse grupo ainda não completo, Jesus ele vai para essa festa ali em Caná da Galileia. E ali no versículo 1 fala o seguinte: achava-se ali a mãe de Jesus. Então, capítulo 2 começa falando que a mãe de Jesus estava ali. Alguns estudiosos entendem que Maria, ela era assim uma mulher muito respeitada, com muita consideração. Eu creio que nessa época ela já estava viúva, porque a Bíblia não fala mais de José. Eu creio também que os demais filhos, não sei se foram ou não foram, não são mencionados na festa, mas ela, alguns estudiosos entendem que ela tinha assim, uma certa importância naquilo que ela falava. Era tipo uma diaconisa que eu conheço, que tá bom, tá assim, tá tudo certo, a gente fala com ela, né, e fica mais tranquilo. Então Maria era aquela pessoa, até o nome, né? Maria era aquela pessoa que, não, chama Maria, tal. Então Maria chegava ali, tá certo. Tinha o mestre-sala também, tinha um noivo. Então eu entendo que esses 3 eram os cabeças ali, né? O noivo muito preocupado, eu lembro que no meu casamento eu fiquei muito preocupado. O mestre-sala, que era o responsável pelos eventos, e Maria, que ficava de repente ali dando uma opinião, outra, e tinha os serventes. Então era uma festa que estava estruturada para dar tudo certo, mas deu um problema. A palavra nos fala que o vinho acabou. Mas no versículo 2, eu achei interessante que fala assim: Jesus também foi convidado. Então dá a entender o seguinte: Maria estava ali, a mãe de Jesus, e Jesus também foi convidado com seus discípulos. Então parece assim que a questão Jesus ainda não estava muito bem valorizada naquela festa. Mas Maria estava. Irmãos, quem era Maria? Maria foi uma mulher virtuosa, da raiz de Davi, não da árvore genealógica real, mas da raiz de Davi também, que estando virgem ainda, ela concebeu pelo poder do Espírito Santo. Então, ela tinha toda uma profecia sobre Maria, e ela, na plenitude dos tempos, eu gosto dessa palavra, Jesus, o Espírito Santo concebeu Maria. Maria fala muito da igreja, porque nós também temos, e nós também tem sido pelo Espírito Santo gerado Jesus. Jesus tem sido gerado em nosso coração pelo poder do Espírito Santo, e de uma forma milagrosa. Porque eu, pelo menos, eu era totalmente estéril, né? Meu coração ali não queria de jeito nenhum. Então, eu creio que muitos, né, podem até dizer, também eu também. Então, o homem caído, falando de uma forma geral da humanidade, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no coração de alguns, no qual havia uma profecia de Deus. Então, são aqueles que Deus determinou Jesus na nossa vida. Então isso é motivo de muita alegria. Mas Jesus muitas vezes ainda está sendo formado nos nossos corações, está engatinhando, está no leitinho ainda, igual o Davi. Então as coisas ainda estão se consolidando. Mas Maria, que representava a igreja, ela observou que o vinho tinha acabado. E o que ela fez? Ela chegou para Jesus e disse: eles não têm mais vinho. Irmãos, a igreja é assim. A igreja,
né, nos comparando com Maria, e na verdade nós somos até mais do que Maria, porque certa vez uma mulher, que fala na Bíblia também, em Lucas, não sei se é 7 ou 11, uma mulher falou assim, gritou no meio da multidão: bem-aventurado o ventre que te gerou e o peito em que mamaste. E Jesus falou assim: antes, bem-aventurados que ouvem e guardam a palavra de Deus. Então, nos colocou assim num patamar bem alto também. Então, a igreja, ela tem que estar o quê? Atenta ao que está acontecendo. Nós estamos numa festa. Sobre nós repousa, nos nossos ombros, uma responsabilidade. Nós somos uma referência. A igreja é uma referência. Você é crente? Tá. Se você não está bem, o pessoal fala: você é crente? Ou então, bem que eu estava percebendo, você é diferente. Então, há uma cobrança. Nós somos uma referência, então nós temos que estar o quê? Ligados. E aí Maria, ela estava atenta, aí ela percebeu que o vinho tinha acabado, e ela se dirigiu para Jesus. Irmãos, para onde nós temos que nos dirigir, quem nós temos que buscar quando nós detectamos um problema? É Jesus. Jesus é a solução de todos os problemas. Agora mesmo, um pastor, antes do culto começar, pediu para nós orarmos pela família. A solução da família é Jesus. Cantou-se aqui um hino que Deus está presente. Então, se Deus está presente, vamos pedir a Ele. É Ele a solução do problema, é Ele o motivo da nossa existência, Jesus é o motivo de nós termos vida. Então, Maria, ela entendeu isso, apesar que com suas limitações também. Então, igreja tem limitação. Vamos achar que todo mundo entende tudo, estou bombando, né? Não, nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas dificuldades. E Maria chegou para Jesus e falou assim: o vinho, eles não têm mais vinho. E Jesus diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Irmãos, Jesus, ele olha, eu imagino assim, Jesus olha para Maria e ele vai além daquele problema temporal, daquele problema mecânico, ali, uma situação material. Jesus, ele vai muito além. Muitas vezes nós buscamos ao Senhor preocupados com coisas deste mundo, com situações que são adversas. O vinho, ele era fundamental numa festa. Então o vinho acabou, eles não têm vinho. Isso era imagina o noivo, ele ia passar 10 anos de casamento, ia lá na igreja deles, ia divulgar o aniversário de casamento, né? Aí, naquela época, faltou o vinho, acabou, então ia ficar marcado, né? Então, não tem vinho, é algo muito sério. Tem coisas que aos nossos olhos são muito sérias, mas Jesus, ele vai além do nosso pedir. E o Espírito de Deus também é assim, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Certa vez, Davi estava muito velhinho, e Adonias, que era o segundo na linha real, filho de Davi, porque Absalão, que era o mais velho, tinha morrido. Adonias achou que o pai já estava velho demais, que ia reinar no lugar dele, e fez lá uma festa e tal, mas o profeta Natã percebeu e avisou a Batseba, mãe de Salomão: olha, você não está ligada, não está atenta, vai lá falar com o rei Davi, que é o teu filho que vai reinar, e quando você estiver conversando com o rei, eu vou entrar após ti e vou reforçar as tuas palavras. Então, Natã, o profeta, é o Espírito. Nós temos sido levados a buscarmos o Senhor, mas o Espírito Santo também tem reforçado a nossa oração. E Jesus, ele foi além, falou assim: mulher, que tenho eu contigo. Ou seja, não é essa a questão, isso é muito pequeno para mim, isso é pouco. A minha hora, ele complementa, a minha hora ainda não é chegada. Jesus, ele era, como é que diz, até anotei aqui, ele era elusivo. Elusivo é uma pessoa que não quer aparecer.
Jesus sabia toda a cronologia dele, todo o tempo dele aqui no ministério dele na terra. Então ele não fazia questão de fazer um milagre e sair na foto, tirar foto e botar no selfie, né, ostentar. Não, ele fazia os milagres. Ele até dizia: olha, não conta, fica quieto, não fala. E ele estava sempre no deserto, saindo das multidões. Então ele era elusivo. E por que eu estou falando isso? Porque ele disse para Maria: ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava falando de algo muito sério, que era o sacrifício dele. Ele ia proporcionar o verdadeiro vinho. A gente, quando comemora a ceia, faz a Santa Ceia, a gente tem aquele vinho, na verdade é um suco de uva, que é em memória do sacrifício de Jesus. Então, Jesus estava falando desse vinho, desse sangue, que era o sacrifício dele. Então, esse sacrifício dele é que ia ser importante para o homem. Esse vinho, que era o Espírito Santo depois derramado, isso é que ia ser importante para o homem. Mas Jesus dá aquela fala com ela de repente não entendeu, mas certamente ela veio entender. E a vida é assim mesmo. Muitas vezes nós não entendemos alguma coisa na hora. Quantas vezes eu leio um texto aqui e não entendo, depois eu fico assim, aí dá aquele estalo, e aí eu entendo, ou então eu leio de novo e eu entendo. Então certamente Maria entendeu depois, mas o importante é que Maria, ela continuou no seu propósito de resolver aquele problema. E ela falou o seguinte para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Irmãos, a importância aqui da fala de Maria. Aqueles serventes, de repente, não conheciam Jesus. Estavam ali para servir, de repente foram contratados pelo noivo, faziam parte da equipe do mestre-sala. Mas o fato que Maria tinha uma autoridade. E lembramos até de Faraó, quando coloca José como o segundo homem mais importante no Egito. Ele diz assim: olha, faz tudo o que ele mandar. Então José teve muita autoridade. E a Maria agora, ela fala aos serventes: fazei tudo o que ele disser. Esse também é o papel da igreja, é a postura da igreja, entender que aqueles que servem o Senhor, nós como serventes, nós temos que servir o Senhor, fazer tudo quanto Ele vos disser. Então, tudo que Jesus disser, nós temos que fazer. E aquilo que Jesus disse para ser feito, está aqui na Bíblia. Então, nós precisamos o quê? Ler a Bíblia, conhecermos a palavra de Deus, e aí fazer a vontade do Senhor. E aí estavam ali 6 talhas. Antes eu queria ressaltar a figura de Maria, a mãe de Jesus. Então hoje é o dia das mães, e eu queria aproveitar, abrir uma janela aqui e parabenizar as mães, que todas tenham essa postura de buscar fazer com que a vontade de Deus seja feita, né? Nós vivemos uma festa, estamos atentos, e eu estou me colocando junto com a mãe, porque são os pais, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que tudo seja feito conforme Ele disser, nem um tantinho para a esquerda, nem um tantinho para a direita, né, como foi falado lá para Josué. Então estavam ali 6 talhas de pedra. Talhas são vasos que eram cheios de água, para que as pessoas se purificassem ali antes da refeição. E a talha também fala muito da nossa vida, né? Nós somos vasos. Só que aqui não era vaso de barro. O vaso de barro, o olheiro, se ele não se agradar, ele quebra e faz outro, conforme a vontade dele. Deus é soberano. Mas era vaso de pedra. Pedra é mais complicado. Mas Deus, muitas vezes, Ele vê o nosso coração, a nossa essência, a nossa estrutura como pedra, difícil. Mas há um conteúdo dentro de nós que pode ser mudado. Com todas as nossas limitações, com toda a nossa dureza, a pedra fala de dureza,
há algo dentro de nós, né? Essa água que, para purificação, purificar hoje em dia, a gente purifica com álcool, a gente purifica com lenço umedecido, mas nós precisamos do vinho, um vinho feito por Jesus, um vinho trabalhado por Jesus, esse vinho que nós precisamos. Então, essas talhas, o 6 fala do homem, o 6 é um número que aponta para algo incompleto. Deus fez a humanidade, o mundo em 6 dias, mas faltava alguma coisa, veio o 7º dia e ele descansou no 7º dia. Então, o 7º é a perfeição, agora sim está perfeito, e Jesus é esse 7º dia. Então, 6 talhas, o homem, coração de pedra, mas havia água ali dentro. A água não ia resolver o problema. Então, Jesus faz o seguinte: manda encher de água, mas a água não vai resolver o problema. Eles querem vinho, mas ninguém questionou. Encheram, como é que fala aqui? Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Olha que servos obedientes, né? Aquele servente. Somos nós. Houve uma orientação de Maria, ou seja, alguém com referência. Deus tem levantado homens e mulheres para liderar, que tem trazido a palavra de Deus, que tem administrado. Então, houve uma totalidade de obediência ao falar de Jesus. E isso é muito importante. Aquilo que Jesus fala, ele tem que ser plenamente, não pode ser por parte, vamos fazer assim, ou seja, o homem colocar um pouquinho da vontade dele, não, tem que ser conforme fala aqui, encheram totalmente. Então, lhes determinou Jesus. Olha, Jesus não solicitou, não, determinou. Eu acho bonito também essa palavra, porque é o Senhor que está determinando, o nosso comandante. Tirai agora e levai aos mestres-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, né, ele não sabia que aquilo era água antes, o que tinha acontecido, mas os serventes sabiam. Então aqueles serventes tiveram uma grande experiência ali, e todos depois tiveram. Irmãos, nós queremos isso, nós queremos servir, estamos aqui como serventes para termos grandes experiências com Jesus. Não queremos ser grandes, não, nós queremos servir para termos grandes experiências. Então, ele chamou o noivo, que era, digamos, o terceiro ali naquele grupo de controle da festa, e disse: todos costumam pôr primeiro o vinho bom, aí o povo vai bebendo vinho bom, vai bebendo, aí depois é que você começa a ir descendo o padrão, mas você fez diferente, você, como é que ele fala aqui? Porém, guardaste o bom vinho até agora. Aquele homem não sabia o que estava falando, mas creio também que ele entendeu depois. Nós temos falado do bom vinho. Esse bom vinho tem que agradar. Às vezes as palavras não adiantam, não surgem efeito. A pessoa ela tem que experimentar. E aí ela vai dizer: olha, bom vinho. Cada um de nós aqui é um mestre-sala. Por quê? Porque cada um de nós tem uma responsabilidade. Cada um de nós tem uma tarefa: estudar, casar um pouco tempo. Agora tem que ir as tarefas do casamento. Aí tem o trabalho, né, Maria? Tem lá o trabalho, tem a advocacia, tem todo... Nós somos o mestre-sala do nosso mundo, na nossa casa, arrumar as coisas. E muitas vezes nós não percebemos que Jesus está operando, mas nós estamos numa festa, voltando a falar do casamento, onde Jesus está operando. Então nós estamos usufruindo da bênção do Senhor, está algo assim agradável. Então o mestre-sala ficou maravilhado com aquilo, e ele não sabia que aquilo tinha acontecido. O que aconteceu na prática é que ele ficou muito satisfeito com o vinho, mas ele não sabia como aquilo chegou até ele.
Irmãos, muitas coisas de Deus têm operado na nossa vida e nós não reconhecemos. Tá bom, tá muito bom, tá tranquilo, e nós não sabemos que é Deus que está batalhando. Quando nós percebemos, a gente tem aquela gratidão. A gente vê assim, poxa, Senhor, muito obrigado, eu nem merecia isso. A gente vê a mão do Senhor nos abençoando, nos alcançando a nossa família. Então o mestre Sala estava responsável por aquilo, e ele, se o vinho tivesse acabado realmente, Jesus não estivesse ali, ele ia ter um problema. Imagina, um noivo chega assim, cadê o vinho? Acabou. Poxa, Maria, cadê o vinho? Você é amiga da família, tal, cadê o vinho? Acabou. Então ele ia ter um problema, aquele homem. Talvez nem recebesse o pagamento, né? Ia ver lá o contrato e tal. Mas Jesus não deixou que a alegria da festa cessasse. Irmãos, o Senhor quer que nós vivamos em festa. O casamento nos fala do quê? Fala de união de família. Aquele casal, eles iam gerar filhos. É vida gerando vida gerando vida. A ovelha gera ovelha. Então, o povo se multiplicando, famílias se unindo. Então, era uma festa. Nós aqui como igreja somos uma família. Temos a nossa família de sangue, mas também tem uma família aqui que, conforme a família de sangue, que a gente não escolhe, não, eu quero ter aquele ali como meu irmão, aquela ali como minha irmã. Da mesma forma, a igreja a gente também não escolhe, é o Espírito Santo que escolhe. Aí vão nascendo as ovelhas, os irmãos, e está aqui a família espiritual. Então, é uma festa porque está havendo casamento, está havendo união de pessoas, nós estamos cada vez mais vivendo essa comunhão. Jesus está presente, Jesus está realizando milagres, e os serventes, as Marias, né, estão atentas, que têm Jesus gerado no seu coração, estão atentos. Os mestres Salas estão tendo vitórias no seu trabalho, e o nome do Senhor está sendo glorificado, conforme nós vimos aqui no último versículo, para finalizar a mensagem. Eu sempre olho o relógio ali, mas eu me esqueço que hora que eu comecei, depois que eu vejo e falei muito. Então, versículo 11, com este, ou seja, com este sinal, com este milagre, deu Jesus princípio aos seus sinais. Isso até para mostrar o seguinte, antes ele não tinha feito sinais não, foi o primeiro. Então, como criança, adolescente, jovem, igual um filme que a gente vê, que Jesus era criança, já fazia sinais, teve nada disso, aqui foi o primeiro sinal dele, começando o ministério, havia sido batizado, 33 anos, então com este sinal, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória. É isto que nós queremos, que o Senhor manifeste a sua glória. É o melhor vinho que nós temos. E os seus discípulos creram nele. Então eu finalizo aqui falando dos discípulos. Discípulo é diferente de aluno. O aluno, ele estuda uma disciplina porque ele precisa, na sua grade ali, se ele faz engenharia, de repente tem português, tem inglês, mas ele quer ser engenheiro, não quer ser professor de português. O discípulo não, ele quer ser igual ao mestre. Então a igreja, ela busca ser igual ao mestre. Então a palavra nos fala assim, e os seus discípulos creram nele. Nós somos a igreja do Senhor, nós participamos de um casamento, de uma família, nós, como discípulos, a cada dia Deus tem glorificado o nome dele, e nós temos crescido em graça e em conhecimento, amém? Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor fale mais aos nossos corações a respeito da palavra, conforme Deus revelar. Todos a paz do Senhor.